no Iagro Notícias a gente tenta, é uma constante tentativa, conectar, né, enfim, a inovação e o agronegócio e essas novas tecnologias que têm surgido normalmente nesse espaço um pouquinho mais afastado da gente, da cidade, né, do consumidor. Então a gente tenta aproximar as pontas, né, do processo todo. E a pesquisa, obviamente, faz parte disso, né? Muda a vida do produtor, e se muda a vida do produtor, muda a vida do consumidor também. Então, para a gente é super importante, assim, estar acompanhando iniciativas como a sua e como de vários outros estudantes que estão aí desenvolvendo é, medidas, né, para a gente melhorar a produção no estado. Eu queria que você me contasse como é que começou sua história na pesquisa, né? A gente às vezes tropica e cai na pesquisa, ou você sempre quis ser pesquisador? Como é que foi? Então, quando eu mudei de escola para começar o meu ensino médio em 2023, aqui na minha cidade, na Barra do Choça, não era muito popular esse meio de pesquisa, né? Mas quando eu mudei para fazer o meu ensino médio pela rede SESI em Vitória da Conquista, já é uma escola que oferta para você a oportunidade da iniciação científica. Então, dos grupos de pesquisa, foi algo que eu já tinha visto desde o começo do meu ensino médio, a oportunidade de participar. E aí, quando eu entrei para esse grupo de pesquisa no ensino médio, foi quando eu comecei a me interessar ali, né, pelo estudo. Eu entrei especificamente em um grupo que tratava de bioativos de plantas medicinais, de saúde humana, então já estava mais puxado para esse lado da botânica. Foi quando eu, de fato, comecei a estudar a temática mesmo de como a gente pode ofertar soluções naturais para o nosso meio ambiente, né? E pensando no contexto aqui da minha comunidade, que é uma comunidade cafeeira, fortemente marcada pela cultura do café, e não só a minha cidade, como a Bahia e o Brasil sendo o maior exportador e produtor de café do mundo, foi um contexto que acabou aproximando, resolver um problema relacionado justamente a essa cultura agrícola tão importante. E aí, nos últimos 3 anos, eu dediquei o meu ensino médio à pesquisa, claro, outras atividades, mas foi o que me tomou de fato de paixão mesmo. Ah, que ótimo, né? Ainda mais nos tempos de hoje que a ciência tem encontrado seus empecilhos, é importante a gente ser apaixonado assim pela pesquisa. E você já me adiantou um pouquinho do que eu queria te perguntar, que é essa pesquisa em específico. Você falou que você já pesquisava a botânica, né? Como é que chegou então a erva doce como uma solução, ou na verdade como um problema antes, né, de virar uma solução? Sim. Então, quando eu descobri a questão de fungos no café, quando eu descobri que esse era o problema que eu queria tratar, que existem alguns fungos que deterioram com a qualidade do grão, acabam prejudicando ali para o consumidor também na liberação de algumas toxinas. Então, precisava de alguma planta que tivesse essa ação antifúngica, antimicrobiana. E no começo da pesquisa, eu lembro que eu ficava na internet só colocando no Google plantas com atividade antifúngica, mas não tinha inovação, não tinha acessibilidade em muitas dessas plantas, né? Não eram características da região, e eu não queria isso, eu queria buscar algo que fosse fácil, algo que fosse acessível e que, de certa forma, fosse comum. Até que um dia eu parei de tentar procurar pelo óbvio e tentei seguir por essa perspectiva do que era comum no nosso dia a dia. E aí foi catalogando algumas plantas que a gente usa para fazer chá, por exemplo. Eu cataloguei algumas plantas que servem para chás, pomadas, com atividades antimicrobianas na saúde humana. Porque qual foi a hipótese que eu levantei? Se são plantas que funcionam como atividade antimicrobiana na saúde humana, por que não tentar utilizar esses mesmos compostos bioativos para ajudar na atividade antimicrobiana para alimentos, especificamente para os grãos de café? E aí, dentre essa lista de plantas que eu cataloguei, tinha a erva doce, porque é uma planta que a gente vê crescendo em qualquer lugar. Então, ali no fundo de quintal de vó, usado como chá, as sementes, às vezes, como tempero. Então, era uma planta extremamente acessível, e a primeira pergunta que eu fiz foi: por que não? Então, já que era uma que estava em amplo acesso, era óbvio para muita gente, né? De se utilizar para muitas coisas, por que não? E foi daí que surgiu a ideia de tentar utilizar os mesmos compostos que a erva doce tem para nos ajudar em diversos fungos e bactérias da nossa saúde humana no café.
Então foi um processo de observação mesmo, né? Como toda boa pesquisa. Foi Isso, olhando isso. ao redor. Que show. Isso você falou um pouquinho da região da Barra do Choça, né? Como é a sua relação com a cultura do café? Então, Barra do Choça ela já é característica como um todo pela produção cafeeira, né? Então a gente tem diversas famílias que vivem da agricultura familiar por causa do cultivo de café. A gente vê na própria identidade cultural mesmo, diversos eventos. A Barra do Choça já promove dentro desse contexto cafeiro. Então, desde cedo, sempre foi uma realidade que eu fui exposto, né? Eu tenho parentes que fazem parte da produção cafeira, amigos da família que estão diretamente ligados à produção cafeira. Então, entender esse problema e me contextualizar nesse problema, no caso, ter uma relação, não foi uma coisa difícil, foi algo que desde cedo, desde pequeno, eu já cresci com esse contato. Então, foi muito fácil chegar ao café, se relacionar com a minha cidade, justamente porque foi onde eu cresci, então é um problema que eu observo desde cedo. Ai, muito legal. Legal mesmo, assim, é legal a gente ver a iniciativa, né, dos jovens indo buscar o conhecimento e voltar para tentar solucionar ali na própria comunidade. Kenison, se você fosse me fazer um pitch da sua pesquisa, como é que você faria? Para a gente ter só aquela visão geral, assim, se você fosse vender seu peixe. Se eu fosse vender meu produto em um pitch, primeiro eu começaria te perguntando: se eu te entregasse agora uma xícara de café e te dissesse que ela pode conter substâncias tóxicas associadas a danos renais, neurológicos ou até mesmo risco de câncer, você se sentiria seguro em consumi-la? Pois eu não. E isso me fez pensar no seguinte problema: como que a nossa agricultura hoje em dia provém de tantos recursos para combater pestes, pragas e fungos, mas tantos recursos que, igualmente a essas pestes, trazem prejuízos para a nossa saúde, como diversos químicos, diversos produtos. Foi nessa iniciativa que eu fundei o Anisguard, um biofungicida 100% natural e sustentável, feito a partir das sementes de erva doce, 4 vezes mais acessível para a produção do que outros fungicidas, que não exige práticas complicadas de manuseio e aplicação feito para o pós-colheita e que após o fungicida ser feito, ser produzido, as sementes de erva doce ainda são reutilizadas como matéria orgânica para o solo, contribuindo com a fertilidade e os índices de potássio e cálcio ali, sendo um produto 2 em 1 para o agricultor, capaz de ser não só um antifúngico, mas um antioxidante, prolongando ali a vida útil do alimento. Ensaiadíssimo. Ensaiadíssimo, muito bom. É, como é que foi, então, levar este pitch de tanta qualidade para Arizona? Então, foi uma experiência muito diferente de qualquer outra coisa que eu já tive, né? Então, aqui no Brasil, eu pude participar da Febrace, que é a maior feira de ciências de engenharia do Brasil. Então, a gente já está aqui contextualizado, né, dentro do nosso idioma, dentro dos nossos hábitos de apresentação, mas quando a gente vai para lá, a gente vê que é um sistema completamente diferente. Então, a gente apresenta o nosso trabalho para pessoas que já ganharam ou foram indicadas a prêmios Nobel, profissionais ali, doutores de faculdades como Harvard, Stanford, Columbia, que são faculdades extremamente de prestígio, de renome, e ter a oportunidade de apresentar esse meu trabalho em outro idioma, mas esse mesmo pitch, dessa mesma forma, de vender para alguém, vender a minha ideia, foi uma experiência maravilhosa. O contato que eu tive, o retorno que eu tive dessas pessoas. Então, foi de fato uma experiência muito nova, né? Estar em outro país com esse trabalho. Era o que eu ia te perguntar, né? O que que você ouviu de volta da sua pesquisa? Porque é um processo até vulnerável, né? Você expor uma coisa que você está estudando há tantos anos. Como é que tem sido esse feedback? Então, como são pessoas que têm conhecimento em graus muito acima em questão de graduação mesmo, de especialização, foi muito legal receber feedbacks da área, da minha área especificamente, na qual esse retorno de muitos desses avaliadores, muitos desses professores, era em relação a melhorias pontuais que poderiam ter no projeto para aumentar a escalabilidade dele, para aumentar a validade dele, para aumentar a eficácia dele. Então foram retornos
muito positivos. Durante esse processo lá na Arizona, não teve um momento em que foram apontados defeitos, né, no sentido de que algo está errado, mas muito pelo contrário, foram retornos positivos, retornos de como você pode implementar, melhorar, ajudar. E justamente essa ideia de uma pesquisa que parte da nossa comunidade é algo que valoriza, é muito valorizado entre eles, né? Então, eu estar solucionando um problema não só da minha comunidade, mas que dá para se escalar para o Brasil. E como o Brasil é um grande exportador automaticamente para o mundo, foi um dos principais fatores que me levou ao quarto lugar dessa feira. Sinal de bom trabalho, então. E você já teve a oportunidade de trocar com algum produtor? Você já está tentando fazer esse canal para de fato chegar à mão na solução, a solução chegar na mão de quem está precisando? O Anisguard, ele desde o ano passado, desde o ano retrasado, na verdade, desde 2024, ele teve parceria com algumas fazendas que serviram como fazendas piloto de teste, certo? Então, aqui na cidade de Barra do Choça, em 2024, eu tive uma na qual eu testei ainda nas fases iniciais, né, ali da muda. Depois, no ano passado, eu tive outra parceria com a fazenda oficial do projeto, que é a Fazenda Ouro Verde, que nos auxiliou na testagem e pós-colheita. Então, hoje, a gente tem essa fazenda como parceira que serviu para auxiliar nos nossos testes. Então, os cafés dessa fazenda foram tratados, mas agora nós estamos encaminhando, claro, para colocar a pesquisa, de fato, em um comitê de ética mais aprofundado, né, do que o que ela já tem, para, de fato, poder ser consumido pelo consumidor depois que esse café é tratado e, de fato, poder ser feito em larga escala e chegar nas mãos desse produtor. Então, a gente está cuidando agora desse processo, né? Alguns aprofundamentos pontuais na pesquisa antes de fato ir para o mercado. Então a gente fica aqui na espera. E então o que que vem por aí? Dentro dessa pesquisa, mas também como pesquisador, o que que você está ansioso para desenvolver, né? Você deve estar de férias, então daqui a pouquinho, o que que vem? A minha trajetória de pesquisa, ela definitivamente não acabou ainda, né? Especialmente para o Anisguard. Eu tenho algumas perspectivas futuras no mundo de pesquisa. Eu, especialmente, gosto da área de imunologia, né? De tratar doenças. Então, a ideia do fungo liberar toxina já se relaciona um pouco com a área que eu quero seguir de pesquisa. Mas o Anisguard é um projeto que eu pretendo levar para a universidade, né? Então, eu sou recém-graduado no ensino médio e agora eu quero levar o meu projeto para universidades. Existem universidades de fora que já reconheceram o projeto, que já ofertaram bolsas de estudo, e agora eu estou encaminhando para poder levar para um contexto maior, para um laboratório maior, poder desenvolver a pesquisa com mais detalhes, porque, ao contrário do que muitos pensam, não é pouco tempo, né? São anos de produção. Então, quando a gente vê ali que ganhou um prêmio, não sei o que, a pesquisa está pronta, quando na verdade tem muito ainda o que vir, muito ainda o que ser feito. Então, eu tenho essa perspectiva de levar para o contexto universitário, especialmente internacional, e nós descobrimos se dá para colocar isso de fato no mercado e eu continuar, claro, minha trajetória como pesquisador. Show de bola. A gente, né, supostamente, a gente tem que ser neutro, né? Mas fico na sua torcida, então. Kenison, obrigada pelo papo, tá? Sua pesquisa é ótima, assim, é maravilhoso de novo ver esse tipo de iniciativa, no momento que a ciência tem sido muito desafiada. Brigadão de novo mesmo, foi muito legal. Fico na torcida aí para essa pesquisa e para outras também. Eu que agradeço o convite, tá? Muito obrigado.